Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Boa noite, vamos à mensagem da Bíblia. Nós vamos ler dois textos. Primeiramente, livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Segundo Reis, capítulo 5, os versos 2 e 3. Primeiro, o texto de Daniel, capítulo 1, verso 8. Segundo Reis, capítulo 5, os versos 2 e 3. Amém. Eu queria que todo mundo acompanhasse. Posso ler então, né? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Agora vamos para o texto em 2 Reis, capítulo 5, os versos 2 e 3. Diz assim, no verso 2 e 3 de 2 Reis, capítulo 5. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eis aqui tua palavra, eis aqui o teu povo, eis-me aqui, Senhor, prestes a ministrar a tua mensagem. Paizinho, em nome de Jesus, sê comigo, perdoa os meus pecados e através do teu Santo Espírito, no nome de Jesus, venha, Senhor, colocar as palavras certas na minha boca e prepare os nossos corações para o entendimento da mensagem que o Senhor quer nos transmitir nesta noite. Ensina-nos, Senhor, cuida de nós. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fé, obediência, perseverança. Vamos repetir? Fé, obediência, perseverança. Caminho da vitória. Alguém poderia dizer, lá vem o pastor outra vez pregar em Daniel. Lá vem o pastor outra vez pregar na Naamã. Já ouvi tanto isso. Como é que ele fica repetindo? Bem, querido, esta é a palavra de Deus, é o que tem na Bíblia. Então, mas a felicidade é que a cada vez o Senhor nos dá um enfoque, uma abordagem diferente na sua palavra. Sempre se renova. Por isso, é a palavra de Deus. A palavra do homem, num instante, ela se esgota. Quem é que quer ler a revista Veja de 3 meses atrás? E do ano passado? E essa mesmo. Você vai no consultório, tá lá, tem revista Veja, revista Época, de 3, 4 anos atrás. A gente olha assim, eu vou ler o que aqui? Porque o jornal de ontem a gente já não quer mais ler. Não é interessante? Quem quer ler o jornal de ontem? Passa para trás de alguma matéria que você queria ter visto. Mas, vou ler para me atualizar. Não, você quer o jornal de hoje.
Mas a palavra de Deus não. Ela se renova, porque é o Espírito Santo que age através dela, usando o pregador, e prepara os nossos corações. E é a minha oração que Ele esteja preparando, porque, pelo que eu sinto, Jeová vai falar pesado com a igreja aqui nesse texto. Por que que eu fui me lembrar de Daniel? Diz aqui em Daniel: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Que nós temos aqui um garoto, um jovem, segundo cálculos que foram feitos, Daniel, quando foi levado cativo de Israel para a Babilônia, Daniel deveria estar com uns 13 anos, por aí. Isso chama muito nossa atenção, porque este garoto com 13 anos, em torno disso, foi levado cativo, colocado dentro do palácio do rei, e ele já trazia no seu coração o entendimento do que era fazer a vontade de Deus, do que é que ele deveria se abster. Esse menino tinha recebido com toda a certeza um correto ensino da palavra de Deus pelos seus pais. Porque o que é que leva um garoto de 13 anos sozinho no palácio do rei, onde ele diz: pronto, agora eu vou ficar na boa aqui, eu estou escravo, mas eu, na condição que eu estou, eu vou ter que comer das comidas do palácio, tomar do vinho do palácio. Mas ele disse: não, eu não quero me contaminar. Não dá para imaginar um garoto que não tivesse sido preparado pelos seus pais e que se encontrasse sozinho nessa condição, que tivesse tomado essa decisão. Eu não quero. Quero fazer uma ligação, traçar aqui um paralelo com o texto de 2 Reis, que é o que nós vamos trabalhar. Eu vou ler um pouquinho mais do contexto agora. Eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Eu desperto sua atenção para esse detalhe aqui, que ele é muito importante. Nós temos aqui quem? O comandante do exército do rei da Síria, grande comandante, amado, respeitado, conceituado, porém o homem era leproso. E nós sabemos que naquela época alguém leproso tinha que ser afastado do convívio, não só da família, do povo. Que situação, hein? O comandante do exército ia ter que ser enviado para fora da cidade e ficar afastado, vivendo no meio dos outros leprosos. Eu me imagino a angústia, o desespero na vida deste homem quando ele ficou sabendo que era leproso. Eu imagino as suas conversas em casa e ele dizer para a mulher dele: mulher, eu estou leproso. E você sabe o que acontece com os leprosos? Eu não tenho como continuar escondendo isso. Não importa que eu tenha esse cargo tão alto, leproso me torna incapacitado de permanecer convivendo com o povo. Eu vou ter que deixar vocês, minha mulher, meus filhos. Eu vou ter que ir embora, viver no deserto com os outros leprosos. Mas a palavra nos diz, no verso 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então vamos avançar um pouco mais na compreensão. A menina era de Israel, uma menina foi levada cativa, e colocaram esta menina providencialmente na casa de quem? Na casa de Naamã. E lá, com certeza, ela ouviu o desespero de Naamã, da família. Certamente todos estavam
chorando. E a menina colocada por Deus ali, no verso 3, disse ela à sua senhora. Quem era a sua senhora? A esposa de Naamã. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A menina disse isso. Lembra de Daniel? Daniel também foi jovenzinho, levado cativo para o palácio na Babilônia, e lá ele resolveu não se contaminar, e a gente ressaltou que para uma criança ter aquela atitude, ela precisava necessariamente ter recebido uma grande orientação dos seus pais, até a tenra idade que ele teve que ser afastado do convívio familiar, mas já estava fortalecido. E essa jovem disse que era uma menina, e a menina lá, longe da terra dela, longe da família, longe de todo mundo, na terra dos estranhos, escrava na casa do grande comandante do exército da Síria, mas o homem era leproso. E a menina, o que faz? Foi falar: se ele estivesse lá na minha terra, lá ele encontraria a solução para o problema dele. Por quê? Eu sou do povo de Israel, eu sou do povo que serve ao Deus verdadeiro, ao Deus que pode todas as coisas. Se meu senhor Naamã fosse lá, ele seria curado. O que é isso? Fé. Esta menina já trazia no seu coração uma firme convicção, uma fé muito grande em Deus, no trabalho que Deus poderia realizar na vida de Naamã através do homem de Deus, do profeta. E aí diz o seguinte: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos dividir esta mensagem em duas partes. A primeira, Daniel e esta menina. E a segunda, o que aconteceu com Naamã. Eu preciso entrar em detalhes com relação a estas crianças. Fica muito claro para nós, quando entendemos os posicionamentos destas crianças, que elas o tempo inteiro receberam orientação de seus pais. Para quê? Voltada para agradar a Deus. Naamã estava leproso. Naamã necessitava urgentemente de uma bênção, de uma cura. E ele não sabia onde encontrar esta cura. Na Síria, a solução seria ele viver no meio dos leprosos. Mas Deus havia providencialmente colocado aquela menina com o coração totalmente voltado para Deus, para testemunhar do Deus de Israel lá na terra dos estranhos. E ela não teve medo, ela não se acanhou, ela abriu a boca e, mesmo sendo escrava, disse: eu tenho a solução para o Senhor, vindo de uma escrava, de uma meninazinha. E aquele homem, nós vamos ver na sequência, ele deu ouvidos àquela criança. Deus falou pela boca daquela criança. Hoje é uma grande preocupação que Deus tem colocado no meu coração com relação às nossas crianças. Essa menina, com certeza, ela viveu num lar em que os seus pais testemunhavam, porque ela criou uma forte convicção para poder chegar lá e falar o que ela falou. Daniel também recebeu um grande testemunho de seus pais, para aquele menino já com tão tenra idade, chegar em terra estranha, mesmo no meio da escravidão, mas levar uma vida reta conforme a vontade que ele sabia que era do Deus de Israel. E nossos filhos? Como estão os nossos filhos? O que nós esperamos dos nossos filhos neste mundo louco que está aí, que a gente só vê a cada dia mais desmantelo em cima de desmantelo? Casais desestruturados, famílias desestruturadas, crianças ao léu. E a gente tem visto as nossas crianças nesse meio, o mundo como é que está se posicionando, para onde está caminhando esse mundão.
só temos alguma esperança se realmente tivermos os nossos filhos criados dentro da casa do Senhor. Olha, pensa comigo, eu quero abrir meu coração como pai. Como pai, eu tenho uma menina com 18 anos e uma com 10. Aqui tem 10, eu ainda consigo exercer uma influência. Tome seu banho, se arrume e vamos comigo para a igreja. E ela me obedece. E vem, é minha companheirinha, vem comigo, eu venho na frente para abrir a igreja, e ela sempre vem comigo. A outra, que já tem 18 anos, já está na faculdade, até há pouco tempo eu exercia esta influência sobre ela. Vamos, ainda exerço, porque ela tem uma natureza boa. Porém, todavia, entretanto, contudo, convivo com muitas pessoas e observo que quando outras pessoas, outros filhos ou filhas chegam já numa certa idade, os pais já não conseguem mais ter esta influência que eu ainda consigo ter com as minhas duas filhas, porque parece que na proporção que vai engrossando mais o cangote, que vai crescendo mais, que já vai de certa forma adquirindo a sua independência, é evidente que passam a ter sua personalidade mais definida, e se não foi bem trabalhado nos mínimos detalhes, começa a apresentar problema. Uma coisa é você controlar uma pessoa dentro da sua casa, um filho seu com 14, 15, 16. Outra coisa é você querer pegar uma pessoa com 25 anos, por exemplo, que já está trabalhando, que já tem o seu dinheiro, e você dizer o que ela deve ou não deve fazer. Se for uma pessoa boa, vai ouvir o teu conselho e vai seguir. Tem filho que talvez lhe ouça, talvez siga o seu conselho, mas tem outro que talvez não queira nem sentar para lhe escutar. Então, voltando para os nossos dois personagens, Daniel e a menina da casa de Naamã, a conclusão que eu vejo aqui nesse texto é que essas crianças, eles receberam uma tremenda de uma influência dos seus pais. E aí vem a pergunta: nós estamos conseguindo ser pessoas que influenciam positivamente os filhos para o caminho do Senhor? Mas essa é uma questão que você não vai responder para mim. Você vai responder para si mesmo diante de Deus, porque o futuro está aí e você não sabe o que te espera. Então, se ainda dá tempo para agir, haja agora para não chorar depois. Vamos entender, enquanto está aqui na minha mão a rédea, eu consigo controlar. Mas depois que cresceu, você pode chegar e se ajoelhar, implorar, dizer, fazer. Ela só te obedece se quiser. Concordam comigo a importância que tem nessa fase que ainda está o controle aqui? Mas o grande problema, o grande desafio, é que a maioria hoje das pessoas levam uma vida de religiosidade. Eu sei que muita gente talvez se levante e vá embora da igreja e não queira nem voltar. Que alguém que me escutando pelo rádio, talvez desligue o rádio e não queira mais ouvir o Momentos com Jesus. Amém, irmão? Eu preciso obedecer ao que Deus me manda e pregar a verdade para você. É melhor que você leve uma sacudida agora do que você seja sacudido daqui a alguns anos e diga: ah, meu Deus, por que eu não agi quando eu podia? Não adianta você mandar seus filhos para a igreja, você tem que ir com eles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Você diz: vá para a igreja, mas fique em casa. Que mensagem subliminar você está passando para seu filho? A igreja é bom, mas só para você. Eu não preciso ir. Vá você. E a criança vem porque é obrigada. Você obriga, manda. Ela ainda está te obedecendo. Mas sinceramente, pensa comigo, quando essa criança tiver numa idade de 20 e tantos anos, pensando pela cabeça dela, o que ela vai lembrar? Eu não vou para a igreja, vou mandar meus filhos, porque meu pai e minha mãe faziam isso. Eles me mostraram com o testemunho
me mostraram com o exemplo deles que não precisa ir. E é esse o problema que a gente vai encontrar hoje, muitos jovens que tiveram um tempo na igreja, etc., mas não havia esse exemplo total da família. Eu quero acreditar e louvo a Deus por isso, e espero que seja isso, que ainda estou conseguindo controlar minhas duas filhas, porque elas estão vendo unanimidade. É eu e a mãe no mesmo caminho, eu atalho por um lado, a mãe atalha pelo outro, dou um testemunho de um lado, a mãe dá do outro. É o casal, não é um só. Eu lamento as senhoras que ainda não têm os maridos convertidos, porque estão tendo que fazer sozinha. O peso aumenta, o peso da responsabilidade duplica, porque você está tendo que lutar pela conversão do seu marido e ao mesmo tempo tem que estar dando testemunho para os seus filhos. Não tem por onde correr. As criancinhas estão com as anteninhas ligadas o tempo todo. Talvez você nem note, mas elas estão percebendo tudo que está acontecendo. As antenas estão ligadas, captando tudinho. E mais tarde, vamos ver o que é que a gente vai colher. Pense comigo. Claro que o pai de Daniel e a mãe nem viram o que aconteceu com ele, porque eles foram afastados. Os pais desta menina da casa de Naamã também não viram o que aconteceu com ela, porque ela foi levada cativa. Mas a gente não sabe, eu não estou dizendo que seu filho vai ser levado cativo, claro, mas ele pode ir passar numa faculdade e ir morar em outra cidade, e você não está lá mais perto, e aí você faz o quê? Quando chega uma notícia: mãe, estou grávida, e vou cair na sua casa porque eu não tenho como me manter. A gente tem conversado muito com a nossa filha sobre essa questão, mostrado para ela ter responsabilidade. Mas isso é um cuidado constante, permanente, que a gente precisa ter com os filhos. Se não quiser depois, chorar lágrima de sangue, como dizia minha mãe, né? Chorar lágrima de sangue. E é verdade, porque tem muita gente chorando lágrima de sangue. Se nós pudermos colher alguma coisa de exemplo dessa menina e de Daniel, que seja, dê exemplo para o seu filho. Agora, enquanto você pode ainda, enquanto está formando a fé desta criança, enquanto está firmando ela na caminhada, ande junto, dê exemplo, participe. Agora pega uma pessoa com 20, 30 anos aí, não consegue fazer mais. Ela só vem se no coração dela realmente tiver aquilo ali. É um desafio muito grande, irmãos. E aí está a chave da vitória. Se você vai levantar o troféu de vencedor ou vai chorar depois amargando muitos anos na sua vida. Se pudermos então tirar um exemplo dos pais destas duas crianças, a menina e Daniel, que seja isso. Vamos testemunhar, vamos mostrar para eles que estar na obra, envolvidos com a obra, é importante, que não é só mandar eles, a gente tem que estar junto, tem que estar também. A Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas. E infelizmente, na caminhada, a gente tira o foco de Jesus e começa a olhar para as demais coisas, esquecendo que tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Há uma inversão, inverte, busca as primeiras coisas e deixa o reino de Deus em segundo lugar. Bom, ou nós vivemos uma vida realmente com Deus e queremos receber as bênçãos, ou então estamos vivendo uma vida de religiosidade. Eu estou lhe falando com amor. Vamos se orientar enquanto é tempo. Não adianta depois chorar, se lamentar, porque corre atrás da bênção e não consegue. Nós não precisamos correr atrás de bênção, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é procurar estar sempre juntinho com o Senhor. Vamos à segunda parte? Naamã, no verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Epa! Vamos parar aqui. O rei da Síria mandou um monte de presente para o rei de Israel.
e uma carta apresentando Naamã e pedindo que o rei da Síria o curasse. Eu quero lhe dizer que buscar recurso no homem não adianta. O homem não tem a cura que Jesus tem para nos dar. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel pedindo que o rei de Israel curasse Naamã. E qual foi a reação do rei de Israel? No verso 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. É lógico, o rei de Israel, o rei da Síria, está querendo arrumar uma confusão para brigar comigo. Ora, como é que me manda esse leproso para que eu o cure? Irmão, confiar no homem, esperar a solução do homem, com todo o dinheiro do mundo que mandou, o homem não podia fazer nada por aquele leproso. Nada, 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 nada. Não adiantou mandar talentos de prata, ciclos de ouro, vestes festivais, não adianta de nada. Causou foi o desespero no rei de Israel. Em quem você tem colocado sua confiança? No médico que disse para ti que não podia fazer? No médico que disse para você que não tinha jeito? Ou a sua confiança estava no Senhor, que pode todas as coisas? Estou falando de fé. Vejam que era um povo de outro reino, não era do povo de Deus, mas ele foi à procura de Deus em busca de cura. Eu penso assim, para ele sair da terra dele, onde já não havia mais nenhuma esperança, se deslocar até o outro reino, se humilhar. Ele era o grande comandante, chegou lá leproso, foi falar com o rei se desesperou, e agora ele tinha que se humilhar ainda mais na frente de um outro homem que não era nada aos olhos humanos, mas era grande aos olhos de Deus, era usado tremendamente por Deus. Mas pense comigo, você acredita que Naamã não tinha fé que poderia ser curado? Ele tinha fé que sairia dali curado. Concorda comigo ou não? Se ele não acreditasse que sairia dali curado, ele não teria ido. Ora, se ele foi, é porque ele acreditou que sairia dali com a cura da sua lepra. Caminho todo ele pensando, eu estou indo, vários dias de viagem, eu estou indo, eu vou procurar a cura. Lá em Israel tem a cura para mim. Lá eles servem a um Deus que a menina me disse. Essa menina falou isso para mim. Ele tinha muita fé até que seria curado, porque ele foi baseado apenas e tão somente nas informações daquela menina. Irmãos, isso acontece com a gente quando a gente recebe um diagnóstico assim que diz que está tudo acabado, não é? Porque o diagnóstico para Naamã é que estava tudo acabado. E aí, nesta hora, quando o diagnóstico é lepra, e naquele tempo lepra era, você vai morrer agora no meio dos outros, lá, vai ter que sair da tua família, etc, etc. Então ele precisou ter a sua fé despertada que encontraria a cura lá. E aí o que aconteceu? No verso 8, ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Agora sim, manda ele para cá, que aqui na igreja nós sabemos como falar com Deus, como interceder, como Deus vai realizar esta cura. Ele foi para o lugar errado, foi procurar as autoridades, tinha que ir procurar o homem de Deus. E Eliseu, o profeta, mandou dizer isso. Veio, pois, Naamã, aí no verso 9, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eu desperto a sua atenção. Imagine esta cena comigo. Vamos entrar na Bíblia e vamos observar. O rei não pôde fazer nada, mandou para a casa do profeta. O profeta estava na casa dele, dentro de casa. E o poderoso comandante do exército da Síria veio com seus carros, cavalos, cavaleiros,
e parou aquela tropa toda na frente da casa do profeta. Imaginou a cena? Eliseu dentro de casa, o poderoso comandante de sua tropa do lado de fora. O que é que o profeta faz? No verso 10: então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu não foi, Eliseu ficou dentro de casa e mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Quem disse isso para Naamã? O mensageiro. Ele sequer olhou para a cara do profeta. Ora, para aquele homem poderoso, acostumado a mandar e os outros obedecerem, ele agora tinha ido lá, e o profeta manda um mensageiro e diz: te lava 7 vezes nas águas do rio Jordão e vais ficar limpo. O que é isso? Despertamento da fé. A fé daquele homem estava sendo provada, estava sendo levada a extremos. Para ter fé, para acreditar, a primeira coisa, nós precisamos vencer o nosso orgulho próprio. Precisamos vencer a nossa vaidade pessoal. Jesus disse: para seguir Ele, negue-se a si mesmo. Naamã precisava ser quebrantado para alcançar a fé e alcançar a vitória. Você quer vitória? Eu poderia dizer: levanta a sua mão, abre a mão, receba a chave da vitória, feche a mão, e você saía: aleluia, glória a Deus, eu recebi a chave da vitória. Não é assim não. Isso é caminho fácil, isso aí é porta lateral, é caminho de atalho. Para alcançar a bênção só tem um caminho, e o caminho é estreito. O caminho largo, que é o fácil, leva para a perdição. Você perde sua fé, perde sua salvação. Agora, no caminho estreito, você sabe que passa trabalho, que passa dificuldade, que enfrenta a luta, mas sabe que no final tem Jesus te esperando. Aleluia! E Naamã, vaidoso, orgulhoso, chega o mensageiro, o profeta mandou dizer para você que você se lave 7 vezes nas águas do rio Jordão e você vai ser curado. O profeta disse. Agora, precisa acreditar. Você acredita? Você acredita na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus? Se acredita, por que não obedece? Se você acredita, por que não obedece? Se você não obedece, é porque você não acredita que vai alcançar a bênção, não. Agora, faça a vontade de Deus, observe, acredite, tenha fé, alimente a sua fé ouvindo a palavra de Deus, persevere, lute. Você vai alcançar a vitória. Ela não vai chegar só por um decreto que o pastor diga: levanta a mão, pega a chave da vitória, fecha a mão, guarda a vitória tua, está na tua mão. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Tem que ir lá e dar 7 mergulhos no rio Jordão. Para um camarada vaidoso, olha a reação dele aqui no verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Esta é a reação do homem que ainda precisa ser quebrantado para alcançar a cura. Você quer a cura? Deixe Jesus te quebrantar. Porque senão, sem quebrantamento, meu irmão, não espere. Porque uma pessoa que age como Naamã agiu, virou as costas. Estava ali pertinho da bênção e ele virou as costas e decidiu ir embora. Às vezes a gente caminha, anos e anos na caminhada, e por causa de uma besteira, uma palavra que o irmão disse, uma palavra que o pastor falou e você não gostou, você se zanga, vira as costas e vai embora. E estava bem pertinho de receber a sua bênção. Não faça isso. Com Deus não se brinca. Ou a gente se quebranta diante do Senhor, ou então não tem bênção não. Porque tem que ter fé, e a fé, quem sabe os caminhos que vai nos levar? Quem sabe?
como a gente precisa se quebrantar mesmo diante do Senhor e obedecer e perseverar. Quer ver aqui na palavra? Mas Deus não deixa a pessoa desamparada. Ele levanta alguém para chegar e te dizer, como eu estou te dizendo hoje: acorda, acorda, Deus está falando contigo. Se levante, saia da estagnação espiritual que você acabou se jogando, se encontrou. Volte a ter uma vida ativa com Deus na caminhada. Volte ao primeiro amor. Deixe que Deus passe a ser realmente o Senhor da tua vida. Saia dessa estagnação, desse marasmo. Deus quer agir na tua vida, mas você não está dando lugar. O que houve? Por que você enfraqueceu na fé? Por que você virou as costas como Naamã? E ia voltando para a terra dele. Como que ele ia voltando? Derrotado. Talvez, como muita gente que está me escutando agora e que se encontra derrotado. Deus não tem derrota, Deus tem vitória. Mas para chegar na vitória tem um caminho. Tem que dar os 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã, acorda, Naamã. Volta. Deus quer que você se quebrante todo e que vá dar os mergulhos no Jordão que ele marcou. Não foi no Jordão? Não é nos rios da Síria, é no Jordão. É aqui que ele quer que você mergulhe. É aqui que ele quer que você se quebrante. É aqui que ele quer te abençoar. É aqui que ele quer te curar. É aqui que ele quer te dar vitória. Você não vai voltar para sua casa sem levar a vitória com você. Mas se quebrante. Aceite. Esta é a vontade. Este é o ensinamento de Deus. Eu seria bonzinho se dissesse para você coisas que você talvez quisesse ouvir. Mas eu posso até ser ruim hoje para você, lhe dizendo coisas que você, meu irmão, minha irmã, precisa ouvir. Então ouça, receba. Pode ficar com ódio de pastor Edson, nunca mais me procurar, sair daqui dizendo: essa igreja é uma droga, não presta, esse homem fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Não é eu não, creia, é o Espírito Santo que está falando, porque Ele quer te dar a vitória. E aí levanta pessoas como me levantou hoje, para dizer coisas para você, como levantou pessoas que foram falar para Naamã, palavras que talvez ele, no orgulho dele, na arrogância dele, não queria ouvir. Ele estava desistindo e estava voltando. E Deus levantou pessoas, amigas dele, porque não foram os inimigos. Os inimigos, é mesmo, Naamã, volte mesmo. Esses caras estão querendo zombar de você. Volte, Naamã, desista. O inimigo faz isso, o amigo não. O amigo, ele quer a tua salvação. O amigo quer dizer as coisas boas que você precisa. Palavras para você não desistir. Palavra de conforto, palavra para te levantar. E os amigos disseram para ele, no verso 13: então se chegaram a ele os seus oficiais subalternos. Ele era superior a estes homens, mas eles venceram a timidez e tiveram pena do seu chefe, queriam bem a ele e disseram o seguinte para ele: meu pai, olha o carinho, olha o jeito carinhoso, meu pai. Trataram ele por pai, as pessoas queriam bem a ele. Poderiam dizer: senhor, comandante. Não, meu pai. Este amor é o mesmo amor que eu estou lhe falando hoje. Acredite, meu irmão querido, minha irmã querida, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Realmente, o que o profeta disse não era nada difícil para fazer. O que estou lhe dizendo hoje, por ordem de Deus, também não é nada difícil para você fazer. Volte ao primeiro amor. Deus está querendo isso, Ele quer ter momentos de intimidade com você. É tão difícil isso para você entender? Volte ao primeiro amor, sinta de novo o teu coração arder com a palavra, se envolva, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E creia que se você buscar em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas pense que até agora você tem buscado as demais coisas. E por isso não tem recebido, porque você deixou em terceiro, quarto, quinto, 10º lugar o reino de Deus. E os oficiais disseram: quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Custa,
Naamã, você que está me ouvindo, Naamã, custa você fazer isso? É tão pouco que está te pedindo. Lava-te no sangue do Cordeiro, deixa que Jesus te purifique novamente. Volte para Jesus, se arrependa dos caminhos tortuosos que você tem andado. Volte para Jesus, lava-te e ficarás limpo. No verso 14, então desceu, ele ouviu, ele obedeceu. Ele tinha fé e agora ele teve obediência. Fé e obediência. Falta perseverança. Não falta. Quer ver como ele teve? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Agora eu quero convidar você a pensar comigo. O que é perseverança? Você sabe, talvez, o que é chorar no silêncio do seu quarto de escuta e pedir a Deus aquela bênção que você tanto sonha e que com certeza vai te realizar, mas ela não chega. O que você faz? Você desiste ou segue buscando? Aquele homem que teve a sua fé despertada, aquele homem que obedeceu e foi se lavar no Jordão, foram 7 vezes que ele mergulhou. Então pensa comigo, ele chega lá e olha, o cara disse que eu mergulhar 7 vezes. Por que 7? A gente não tem essa tendência a ficar questionando. Não podia ser uma vez? Tem que ser 7. 7. Deus mandou 7, é 7. É o número da perfeição. Mas isso eu vejo aqui mais uma perseverança. Vamos lá. Primeiro mergulho. Não aconteceu nada. Certo? Mergulhou, olhou, ainda estou com a lepra. Ai meu Deus, vou ter que mergulhar de novo. Todo mundo olhando. E ele ali. A fé estava sendo provada. A obediência também. Ele podia ter dado um mergulho e ter ido embora, como a gente às vezes faz. Ora, não recebe a bênção. Estou perdendo meu tempo. Mas ele deu o segundo mergulho. Saiu, nada. O terceiro mergulho, saiu, nada. Quarto mergulho, e o homem continua. Quarto mergulho, sai, não aconteceu nada. Quinto, sexto. Mas finalmente, a fé, a obediência e a perseverança produziram o efeito que ele esperava e que Deus também queria que ele chegasse nesse grau de entendimento, de relacionamento, para conseguir a bênção dele. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E aconteceu o quê? E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. O milagre aconteceu, a bênção chegou. Agora vamos pensar junto de novo para encerrar. Depois do 7º mergulho, né? Entendeu isso? Foi depois de 7 vezes. Imagina este homem voltando para casa, se olhando e dizendo: não é que o Deus de Israel é um Deus tremendo mesmo? Eu estou voltando curado. Eu vou chegar na minha terra agora e vou contar para todo mundo que o Deus de Israel é maravilhoso, me curou. Eu estava já fadado a ter que viver no abandono, a ter que viver com os outros leprosos, deixar minha família, deixar meu povo, perder meu cargo. Mas Deus, além da minha saúde, restituiu a minha dignidade, me abençoou quando abraçou os filhos, quando abraçou a mulher, quando voltou para o rei da Síria. Que testemunho tremendo ele deu. Mas ele precisou dar estes passos. Teve fé, obedeceu, perseverou. Fé, obediência, perseverança. Caminho da vitória. Deus aplique a porção da sua palavra e nos dê entendimento em nossos corações, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Vejo Deus agindo em tua vida nesta hora.
estendendo as mãos pra resolver. Vejo o mar revolto em bonança e Deus acalmando a maré. Eu posso ver tudo antecipado pelos olhos da fé. Deus vai agir, Deus vai mover sua mão, Deus vai entrar em ação, porque a hora marcada chegou. Vejo diante de ti uma porta se abrindo, você entrando alegre, sorrindo, porque a vitória esperada chegou. Deus enxugando teu pranto nesta hora. Vejo tua luta em estágio terminal. O inimigo com sua bandeira arriada. Vejo ele mandando cancelar seu carnaval. O mar revolto em bonança e Deus acalmando a maré. Eu posso ver tudo antecipado pelos olhos da fé. Deus vai agir, Deus vai mover sua mão, Deus vai entrar em ação, porque a hora marcada chegou. Diante de ti uma porta se abrindo, você entrando alegre, sorrindo, porque a vitória esperada chegou. Deus vai agir, Deus vai mover sua mão, Deus vai entrar em ação, porque a hora marcada chegou. Uma porta se abrindo, você entrando alegre, sorrindo, porque a vitória esperada chegou. Programa Momentos com Jesus.